A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá, gente! Bom dia, meus queridos. Bom dia, André. Aí, bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris e ouvintes. Bom dia, meus queridos ouvintes, leitores, alunos. Um beijo no coração de vocês. Tá aqui hoje é dia 15, né? E quarta-feira, e nós vamos falar uma coisa bem interessante para você. Você sabe que esse programa é da linguagem do corpo e que a gente identifica, é um diagnóstico a linguagem do corpo. Só que quando a doença já está manifestada no corpo, então nós temos que ter uma certa persistência em avisar a pessoa que ela gerou aquela doença com um determinado comportamento, determinados pensamentos e sentimentos que culminou naquela doença. Agora, você sabia que a doença, antes de ser manifestada no corpo físico, ela está ali instalada no seu corpo etérico, no seu corpo mental e no seu corpo emocional? Pois é. Quando a gente começa a falar sobre os corpos sutis, muita gente fala, imagina, isso daí deve ser uma seita, ou deve ser uma filosofia, uma crença. Não, não, não. Esses corpos sutis, que eles emanam em ondas vibrantes o tempo todo do nosso corpo físico, para dentro e para fora, emanando às vezes numa longa distância, isto é fotografado pela máquina Kirlian. Tá? Isso também é medido por pêndulos de radiestesia. E quando uma pessoa, por exemplo, faz Tai Chi Chuan, ou meditação, yoga, e trabalha as energias das mãos, você simplesmente desenvolve a sensação e a sensibilidade de perceber os corpos. Quando você se aproxima do corpo de uma pessoa, você sente uma camada densa perto dela. Como se fosse uma barreira. Uma barreira. Às vezes você se sente mal quando está chegando perto da pessoa. É algo denso, é algo que te rouba a energia. Mas às vezes você chega perto de alguém e você sente que é uma energia gostosa que emana dela. Às vezes você pode sentir na palma da sua mão uma massa, uma energia que é quase densa de você pegar. Então tudo isso é treinamento, isso não tem nada a ver com adivinhação, suposição, isso é milenar, né? Então, olha que interessante, dentro deste plástico que existe em volta do seu corpo físico. Podemos dizer que é um plástico, né? É um plástico, invólucro. é o que faz o formato do corpo, né? Então esse invólucro do corpo, que é o etérico, na verdade é onde ficam também os chakras. Então eles ficam instalados no corpo etérico. E dentro dele é que fica ali o corpo mental e emocional. Quando você pensa, a minha mente está aqui no cérebro. Não, a mente não está no cérebro. Você teria que entender que a mente está no corpo etérico, é o teu corpo todo, a sua mente. A mente se comunica com cada célula do seu corpo no mesmo instante que você está pensando e sentindo. O cérebro e a consciência é uma coisa. Agora, a sua mente, que nós trabalhamos o despertar ou a eliminação da mente durante uma prática de meditação, é onde você percebe que você é um grande observador universal. Quando você consegue deslocar a mente do seu cérebro, do seu corpo etérico. Bom, não vamos complicar, não. A coisa mais simples que você pode entender é assim. Tudo que você pensa e sente vai se cristalizando aos poucos dentro deste corpo mental e emocional, o corpo etérico. Até então, não foi ainda para o corpo físico. Você não sente nada, você vai fazer exames, não consta nada. Daqui 15 dias, um mês, você começa a sentir sintomas. Aí vai no médico e está doente. Aí você fala, que engraçado, recentemente eu fiz um check-up e não apareceu nada. Por quê? Porque você deveria estar já somando na sua aura, né? No seu corpo etérico ali, devia estar somando a forma pensamento. Não tinha somado o suficiente ainda para escorregar, vamos dizer assim, para o corpo físico. E vamos dizer também que o corpo físico, ele seja o final. Quando vai uma doença ou um acidente para o seu corpo, é porque algo terminou.
Olha que interessante. Você pensa coisas negativas, tristezas, raiva, ciúme, inveja, medo. Bom, tudo isso é lixo. Vai ficando no seu corpo mental e emocional. E vai transformando químicas no seu organismo. Aí imagina que em toda a tua volta do corpo começa a se somar uma luz, uma cor negativa, uma cor suja, escura, sombria, que são seus pensamentos negativos. Aí você percebe quando um reflexologista, ele vem fazer massagem no seu pé e de repente dói alguns pontos da sola do seu pé. O que o terapeuta fala para você? Nossa, você está com problema de fígado. Ou então, olha, você está com problema no estômago. Você vira para ele e fala, não, eu não tenho nada, eu não sinto nada, eu estou ótimo. O terapeuta que conhece os reflexos na sola do pé, os meridianos, que representam todo o organismo na sola dos pés, ele vai dizer para você, olha, não está no corpo físico ainda, está no seu corpo etérico, porque pelas formas pensamento, pela sua conduta, pelos seus pensamentos e sentimentos, já está aí instalada a doença na tua aura. E ainda não foi para o corpo físico. Então é melhor você começar a modificar a forma de pensar e de sentir para que seja diluído isso dos meridianos. Porque os meridianos, eles antecipam para a gente, eles mostram com antecedência, muitas vezes, aquilo que ainda não está no corpo físico, né? Uma doença que ela está ainda se formando no seu corpo etérico. E aí, quando ele te avisa, você fala assim, fígado, puxa vida, não tem nada no fígado. Pois é, mas o meridiano do seu fígado está dolorido. Está avisando que você vai ter... Exatamente. Né? Está avisando porque está inflamado. Ou ele está com pouca energia ou com muita energia, né, que tem que sedar ou tonificar, e o terapeuta vai te avisar. Agora, junta a linguagem do corpo. Você vai falar, bom, fígado, meu pé está avisando, né, que eu vou ter um problema no fígado. Então, peraí, fígado é raiva, mau humor, problema inconsciente com mulheres, começando pela mãe, porque o fígado representa a grande mãe. Tá. Aí você fala, nossa, que interessante. E começa a se trabalhar, começa a ter mais bom humor, começa a dar mais gargalhada para desopilar o fígado. Já ouviu essa, né? Então, desopilar o fígado. Daqui um pouquinho você vai no massagista de novo, e ele aperta o mesmo meridiano do fígado. E já não dói. Já não dói. Por quê? Porque a doença que se instalaria no corpo físico foi eliminada ali. E câncer, qualquer outra doença, também aparece na reflexologia e principalmente, já ouviram falar de foto Kirlian? Quando você tira uma foto Kirlian, que ela fotografa a tua energia, né? Uns falam que é a aura. Antigamente, era muito engraçado, quando essa máquina surgiu, essa máquina russa surgiu, os céticos, eles falavam que era mancha, filme, né? Mancha no filme. Mancha, defeito porque da máquina. Ele usa filme normal de fotografia. É, exatamente. Só que a forma com que ele tira revela toda a sua energia corporal. Sendo que está instalado no seu corpo etérico o seu caráter, as doenças da sua família. Só fazer uma comparação, para quem não sabe o que é isso, pega uma boca de fogão e acende o fogo do gás. Isso, exatamente. Aquele foguinho que fica em volta, a chama que fica em volta do bocal do fogão, é assim que fica a foto Kirlian. Exatamente. E o profissional, né, que lê a foto Kirlian, não é só a cor que ele lê, tem certos pontinhos, é complicado. O tamanho aquilo lá. da chama, né? O tamanho da chama, partes que ficam vazias sem cor, vermelho, amarelo, roxo, e depois tem também risquinhos, pontinhos. É uma leitura, é um mapa, né? O mapa da sua aura. Tem que ser muito inteligente para É muito legal, é muito legal. Saber isso. Então, por exemplo, quando você tira uma foto Kirlian, o profissional pega a sua foto, coloca assim na mesa e começa a mostrar para você a doença que você ainda não tem. E não é que ele está gorando você, não é isso. Ele está te avisando que você que criou isso. Através de pensamentos e emoções, porque as doenças, elas têm as kármicas, né? Você tem as doenças familiares, que, na verdade, a hereditária e a congênita é a repetição do mental e do emocional igual àquela pessoa do teu passado, dos teus antepassados. E que você está desencadeando na sua genética a mesma doença, porque cada doença tem um padrão mental que corresponde a ela. Então, quando você fica doente e você diz ao médico que, na tua família tem cardíaco, teve câncer, diabetes,
o médico logo decreta que você tem a tendência também e que deve fazer exames a vida toda. Poderá ter a mesma doença. Aí, no fundo, condena teu inconsciente. Na verdade, se você entender que o padrão mental e comportamental de quem tem câncer, diabetes e outras doenças, derrame cerebral e tudo, e você não ter este problema, você fazer terapia, meditação, começar a ter autoconhecimento profundo, ceder, saber ser diferente ou reconhecer sua própria impressão digital e escolher o seu próprio caminho, não mais os caminhos que todo mundo escolheu para você. Então, quando você descobre quem é e o que quer na vida, nada mais te aborrece, você não precisa ser excessivamente controlador, possessivo, ciumento, medroso, porque tudo isso dá doença. Não tem como escapar. Vocês já viram aquele programa, eu acho que é na History, que tem o Caçador de Relíquias? Vi. É na History, não é? É na History. É na History Channel. É muito interessante, para quem gosta de coisas antigas, tal, é bem legal. E são dois rapazes que viajam, né, de furgão, e eles vão buscando fazendas, casas, né, com um monte de bagulho antigo, e eles vão comprando essas coisas. Se você assistir esse programa, o que você vai reparar? Eu, como... Nos donos das casas. Nos né? donos das casas que colecionam, às vezes, um monte de lixo, ou um monte de coisa que nunca vai ser usado para nada, e eles não dão aquilo para ninguém. Recentemente nós vimos que o cara não dava. A casa dele era um galpão de tranqueira. Exatamente. Você vê que os donos desses galpões, dessas casas antigas, cheio de coisas até o teto, ou eles têm derrame cerebral, ou eles são cardíacos, né? Ou eles são diabéticos, ou são tremendamente obesos. Não tem como você não ter uma doença se você é uma pessoa que segura coisas, guarda coisas, se apega a coisas e pessoas. Como é que eu faço para não me apegar a quem amo? Eu tenho que amar. Quem ama não se apega, quem ama cuida. Né? Quem ama zela, mas entende pela sabedoria que aquela pessoa não é posse sua. E isso é uma sabedoria, é um treinamento. Agora, se você pega a sua foto Kirlian, aí o profissional olha para você e fala, olha, aqui na sua aura eu estou lendo, né? Porque não é nada de adivinhação, hein? É científico, são forças eletromagnéticas que estão instaladas ali na foto, né? Aí ele começa a falar, olha, você tem um gênio difícil, hein? Você precisa ser mais flexível, porque olhe bem, aqui na sua aura está mostrando que seu coração pode não aguentar este teu comportamento rígido. Então, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está te dando um diagnóstico do seu caráter. Prevenindo a possível doença que vai se instalar no corpo físico. Exatamente. Igual a linguagem do corpo. A linguagem do corpo, ela fala daquilo que já está manifestado. Agora, a reflexologia e a máquina Kirlian, e o gato, que daqui a pouco eu explico, o gatinho, todo mundo vai querer um gatinho, né? A pessoa sabe antes de ter a doença. Ela pode evitar de ter aquela doença se ela for avisada que a aura dela e que os meridianos dela estão avisando que ela somou naquele corpo etérico dela, que é o plástico ao redor do corpo físico, que é um corpo sutil, que é medido. Ele tem como medir. Queria você explicar para os ouvintes assim, quando a doença chegou no corpo físico, ela está finalizando, né? Porque ela estava na aura. Exatamente. Agora, e por que a pessoa continua com ela? Tá, porque o que acontece é assim, é claro que, veja bem, vamos compreender bem o que eu vou falar, porque senão vão interpretar errado, vão dizer que eu estou dizendo que não é para ir médico, hein? Cuidado. Pois é para ir médico, sim. Por isso que tem que explicar direitinho. Porque a coisa tem umas cabecinhas que eu vou te falar, né? Então, olha só. O corpo ficou doente. Na verdade, ele não ficou doente. Foi jogado. É como a saída do ladrão, né? Aquele cano do ladrão. Quando transborda a caixa, exatamente. A água sai pelo cano. Quando transborda a caixa, né? Ou seja, transborda o corpo etérico de tanto lixo, de pensamentos e emoções negativas, sofrimentos, né? Perdas, desgostos, lamúrias. Mas tudo acumulando. Tudo. Ali, né? Chega uma hora que estoura. Aí, pum, vai para o corpo físico. Ou seja, esvaziou a caixinha. Na hora que foi para o corpo físico, se você entender que aquilo era causa e efeito, e que aquilo é só o final de alguma coisa, e não se assustar com o nome da doença, não se assustar com a crença materialista, vai para o médico, faz o que tem que fazer. Mas você vai entender que o teu corpo etérico
jogou para fora, jogou para o corpo físico. Ele quis limpar, ele limpou, jogou para fora. Então, se você se mantiver em paz, tranquilidade e começar a ter agora, a partir do momento que começa no corpo físico... Você teve o diagnóstico da doença no físico. Exatamente, que na verdade foi só o lixo que foi para fora, foi para o corpo. Então você começa a encher teu corpo etérico de bons pensamentos, de alegria, de perdão, de elaboração psicológica, de caridade. O que vai acontecer? Vai transbordar de novo. Mas de coisas boas. De coisas boas e vai curar a sua doença. Mas tem gente que pode até achar assim, Cris. Mas, poxa, é que você não está na minha pele. O médico falou que eu estou com câncer. Você quer que eu vou ter pensamento do quê de alegria? Pois é. Tem até na Bíblia e muitos outros livros sagrados que você não tem que esperar se curar para sair fazendo caridade ou para sair por aí pregando a palavra de Deus. Você vai se rastejar com dor, com doença e vai fazer a caridade. Por quê? Porque é uma das leis universais mais poderosas, o dar e receber. Se você só fica recebendo, recebe tratamento, recebe reiki, recebe massagem, recebe remédio, você não está se doando. Então, aconteça o que acontecer, faça o mínimo que você conseguir fazer com dor corporal ou não. Contando rapidamente um episódio, mas muito rapidamente, porque eu já me exponho demais em palestras, eu tinha um tumor na coluna. E diversas vezes travava minhas pernas e eu caía na rua. Quando eu comecei a dar palestras, há muitos anos atrás, eu não tinha muita esperança, mas eu tinha grande fé, porque médico tinha desenganado. No momento que o médico desenganou, eu falei, bom, agora eu não sou mais dos médicos. Agora eles não têm mais posse sobre mim. Quem tem é Deus. E eu falei, aconteça o que acontecer, eu vou ficar dando palestra, eu vou passar os conhecimentos que eu aprendi, as pessoas vão pegar esses conhecimentos, tentar aplicar para elas, e eu comecei a perceber durante as palestras que tudo aquilo que eu falava vinha de algum lugar, e que estava me ensinando ao mesmo tempo. Primeira coisa, aprendi que quem ensina é quem mais tem que aprender. Quem fala está se escutando. E as pessoas que estavam lá na minha frente nem imaginavam que eu estava me curando. Quando eu dava palestras, eu diversas vezes sentia tanta dor na coluna e que nem cortisona tirava aquela dor, né? E eu pensava, Deus, me deixa terminar essa palestra. Deus, me dá força para terminar essas palestras, porque essas pessoas que vieram aqui estão confiando em mim. E o tempo foi passando, eu também não fui mais em médico, porque eles disseram que não adiantava mais ir em médico. Eles já decretaram. E eu continuei andando. Uma vez dava para andar, outra vez não dava para andar. Uma vez eu ficava deitada, uma vez eu era carregada. Aí eu comecei a andar. Palestra. Minha mãe vira para mim e diz, ué filha, você não tá mais reclamando de dor? Falei, nossa mãe, até esqueci. Aí eu fui fazer ressonância magnética e o tumor havia desaparecido completamente. Ou seja, para que eu vou querer bater de frente com um materialista se ele não tem fé, se ele não acredita, ou se ele acha que uma doença limita a caridade? Não limite a sua doação. Aconteça o que acontecer com você, se rasteje e vai ajudar quem precisa. A tua doença vai desaparecer. Porque a tua doença nada mais é do que acúmulo de lixo no coração de tanto sofrimento. E quando você vai ajudar as pessoas, você tem que esquecer da sua própria vida para ajudar alguém que às vezes está pior do que você. E sabe o que acontece? Começa a abrir aquela pedra que estava no teu coração, ou aquela sensação de vitimismo, né? Que eu sou tadinha, que eu sou coitadinho, começa a desaparecer. Quando você vê criancinhas terminais, quando você vê esses velhinhos no asilo abandonado, e você começa a limpar eles, abraçar, conversar. Teu amor começa a vir de uma tal maneira, enche teu corpo etérico. Quando você tira a foto Kirlian, quando você está nesse estado, o Nelson Donizete, que é o nosso profissional de foto Kirlian, nós fizemos várias experiências. Ele tirou uma foto Kirlian. Ele adora fazer experiência. Ele é maluco, ele é ótimo, adoro ele. E ele vai dar agora um curso, né? Que é hoje, não, a palestra é hoje, oh meu Deus. Hoje à noite, hein? Ele vai mostrar foto Kirlian, vai ser sorteado foto Kirlian lá para você. Vai ter um audiovisual, né? Quer dizer, ele vai mostrar as fotos. Cientificamente como é que funciona, né? Para detectar tudo. E ele fala muita coisa. E ele tirou a foto minha antes de começar uma palestra.
E depois, quando eu terminei a palestra, que eu estava em estado de êxtase, de alegria, de canalizações, de espíritos de luz, ele tirou outra. Tanto que ele tira a foto dos alunos antes do curso de meditação Exatamente. E pós o curso, para ver a diferença E da muda, espiritualidade. mas muda mesmo. Gente, pode acreditar que quando você muda seus pensamentos, suas palavras e suas ações, está provado na foto Kirlian e na reflexologia que muda todo o seu destino. Muda seu corpo, muda sua família, tá bom? E ele gente, vai dar palestra hoje, Hoje, às 8 da noite, hoje é quarta-feira, foto Kirlian, a fotografia da sua aura, revela sua personalidade, as doenças, como fazer para acabar com tudo isso, você vai ser redirecionado na sua vida, tá bom? Dia 18, sábado, curso de radiestesia com pêndulo, que é o José e a Luísa também, com a apostila, tudo. E a radiestesia você pode pegar altas informações com pêndulo e aprender a reajustar as energias da sua casa, do seu escritório e do seu próprio corpo. É muito legal. No dia 19, curso de PNL e ginástica cerebral. É a Sueli que vai dar, A Sueli, minha amadinha, minha querida. Você vai aprender a ter a finalização de suas angústias, acabar com as depressões, você vai melhorar a memória. Você está ruim da memória? Está esquecendo chave? Está esquecendo bolsa? Está esquecendo o quê? Tá mal? Esqueceu o compromisso, né? Putz, grilo, esqueci de... Bom, se a tua memória tá tão ruim assim, então é porque está acontecendo alguma coisa no estilo de vida. Imagina o seu cérebro com um pezinho fazendo um levantamento. E a Sueli vai ensinar você a exercitar o seu cérebro. Você não precisa sair da cadeira, é muito legal. E, inclusive, para crianças que não vão bem na escola, né? Uma pessoa que ela quer estudar ou trabalhar, e sabe, a cabeça não tá funcionando? Você vê tantas propagandas de remédios. Não vou falar os nomes, não pode. Pra memória, ativa a memória, não sei o quê. Pra ter ânimo, toma aquilo que você sai voando, traz não sei o que você sai coisando e tal, né? Então, o que a ginástica cerebral faz? Ela trabalha pontos do cérebro que aciona as enzimas necessárias que esses remédios, suplementos alimentares. Tá tentando repor. Por quê? Porque você tem uma preguiça cerebral. Se você começar a exercitar o seu cérebro da maneira correta, com a técnica, você não precisa mais de tantas vitaminas, fosfosol, não pode falar nome. Não pode o nome, E aquele negócio que voa, aquele negócio que deixa você legal, que fica tudo quentinho. Não é? Pois é. Então, gente, vocês vão ficar super bem, vai aprender técnica para acabar com a tristeza e a depressão e ter mais disposição física. Tá bom? Sem ter que tomar remédio. Vai ser dia 19 agora, domingo. E lembrando que dia 1º de agosto, que é à tarde, hein? Na segunda-feira à tarde. E no dia 3 de agosto, à noite, eu darei é o início do curso de linguagem do corpo, não pode faltar no primeiro dia, viu? É o curso de linguagem do corpo e leis universais, onde você vai aprender as causas das doenças, como acabar com as doenças que já foram manifestadas no corpo e evitar, né? Mudando o seu comportamento e ajudando pessoas que você ama. Você vai aprender também a ler o formato do corpo, identificar personalidade, caráter, tendências, a linguagem do rosto, que é universal esse conhecimento, né? Milenar, e que você vai também sair fazendo mudanças radicais na sua vida, para melhor. Vai salvar casamento, coisa boa, né? Vai aprender a ter saúde. Não, o que é, André? Às vezes não, ele fala. Mas aí que Mas tá. aí vai, depende da compreensão do... Na maior parte das vezes, Deus acertou, né? A pessoa que fazia besteira na relação, achando que ela era vítima, quando ela aprende a ver o lado bom. Mas calma, para isso tem uma técnica. Então vai ser dia 1º de agosto, às 14 horas, e dia 3 de agosto, às 20 horas. E no dia 3 de agosto ainda, à tarde... Que seria na quarta-feira mesmo, você vai fazer um curso de meditação, cura e ascensão de duração de 3 meses. No final desse curso de meditação, nós vamos viajar para Ubatuba. É um final de semana. E aqui no da linguagem do corpo no final, nós vamos para São Tomé das Letras, tá bom? Gente, o telefone para suas inscrições de cursos, palestras e atendimentos do Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo é 5082-2822. 5082
2822 e o site www.linguagemdocorpo.com.br. Outra vez! www.linguagemdocorpo.com.br. Dá uma passeada aí no site, tem oração do perdão, tem tudo sobre os nossos terapeutas, para que serve o nosso Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, tá bom? E também as palestras, os cursos por todo o Brasil, tá lá na programação. E os valores de tudo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, um beijo no coração e paz profunda. Paz profunda.